Mais sobre o conflito no Oriente Médio, mas agora trazendo o olhar do governo brasileiro sobre o que está acontecendo nessa região do mundo, com o Theo Cury, que já aparece em tela aqui conosco. Tudo bom, Theo? Bom dia. Tudo bem, Carol, bom dia. Bem, Theo, nos últimos dias estamos falando sobre o monitoramento do governo brasileiro, sobre a situação no Líbano. E o que o Theo traz para a gente agora de informação é que auxiliares do presidente Lula estão já recomendando a repatriação dos cidadãos brasileiros que estão no Líbano. Theo, o que a gente já tem de informação nesse momento, inclusive de preparativos para essa possibilidade da operação de repatriação desses brasileiros? Lembrando, até o momento já há confirmação de 2 brasileiros mortos em ataques no Líbano. Carol, o principal grupo que assessora o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem essa como principal recomendação, a repatriação dos brasileiros que vivem no Líbano, lembrando que o país é o que mais abriga brasileiros no Oriente Médio. São mais de 21 mil brasileiros vivendo hoje no Líbano. Assim como o Brasil tem uma quantidade muito grande de libaneses, o Líbano também tem uma quantidade muito grande de brasileiros vivendo por lá, junto com seus familiares. Então, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve decidir nos próximos dias, deve bater o martelo com relação à decisão de repatriar ou não os brasileiros que vivem no Líbano. Os brasileiros que demonstrarem interesse, obviamente, em vir ao Brasil. Essa decisão vai ser tomada nos próximos dias, uma apuração da Jussara Soares, mas o que eu trago de informação é que para chegar a essa decisão, que será feita depois de uma conversa com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, o presidente Lula vai ouvir de seus auxiliares mais próximos, que o auxiliam em assuntos relacionados à área internacional, que a repatriação é o melhor caminho, sobretudo diante da intensificação dos ataques e da possibilidade de uma invasão terrestre no Líbano pelas forças israelenses. Então, diante desse cenário, a recomendação ao presidente será pela repatriação desses brasileiros que vivem no Líbano. Tudo está sendo ainda organizado. Há algumas alternativas sendo estudadas, como, por exemplo, uma saída pela Jordânia ou outra possibilidade, uma saída pela Síria. Então, são alguns dos desenhos que vêm sendo feitos, não só pelo Ministério das Relações Exteriores, mas também contando com o apoio logístico da Força Aérea Brasileira, que a Jussara Soares trouxe isso ao longo da última semana, vem se colocado à disposição e tem, obviamente, essa experiência em fazer a repatriação. A gente acompanhou no ano passado, por exemplo, a repatriação dos brasileiros que estavam em Israel, dos brasileiros que estavam na faixa de Gaza e também na Cisjordânia, naquele primeiro momento da guerra. A gente vive hoje um outro momento da guerra com uma expansão do conflito, dessa vez para o sul do Líbano e chegando também na capital Beirute, como a gente acompanhou na noite de ontem. Pois é, então, inclusive durante o fim de semana, nessa conversa com a Jussara, a gente destacava exatamente esse passado recente do Brasil em operações de repatriação de brasileiros que estavam em território israelense, posteriormente no território da faixa de Gaza, e o quanto que a experiência dessas operações, nesse momento, elas servem de referência para essa possibilidade de resgate daqueles brasileiros que querem deixar o Líbano. É um assunto que vamos trazer com mais detalhes ainda hoje, é só o nosso cardápio aqui que o Theo Cury já traz para a gente.